galera, tudo bem? Como que foi o dia ontem, o Dia das Mães? Conseguiram passar um tempo com as mães de vocês? Demonstrar amor, demonstrar carinho? Isso a gente tem que fazer todos os dias, né? A prof foi muito mimada pelo Renan, muito beijada, muito abraçada, né? Amei o meu dia ontem. E como que foi semana passada? As atividades avaliativas? Conseguiram fazer elas tranquilo? A Prof viu que teve muitos de vocês que não fizeram as atividades, que não concluíram, tá? Essa semana a gente vai ter uma segunda chamada dos alunos que não fizeram, tá? Porém, galerinha, atenção, é a última chance que vocês vão ter de realizar essas atividades, tá? Vocês já têm idade para ter responsabilidade pelos estudos de vocês. Então, vamos lá. E aquelas pessoas que não foram muito bem nas atividades, vão ter uma oportunidade de fazer uma atividade para recuperar a nota, tá? Não vai ser no positivo, a prof vai estar mandando para vocês uma atividade via clipe, vocês vão fazer no caderno e aí vocês vão mandar a foto para a prof no mesmo dia também, para tentar recuperar um pouco a nota de vocês, tá bom? Vamos lá então iniciar o nosso estudo de português. E nesse bimestre, em todas as disciplinas, a gente vai estudar um pouquinho sobre o povo que é lá nosso descendente, o povo africano. Conhecem o povo africano? Lembra que na nossa aula virtual a prof perguntou para vocês se vocês conheciam alguém? E alguns falaram que conheciam gente que veio lá da África, outros não. Como a gente sabe, nós somos descendentes africanos, porque quando o Brasil foi descoberto, tinha os índios, os portugueses, e os portugueses trouxeram os africanos. Então a gente veio dessa mistura, lembra que é da nossa miscigenação? E na aula de português, a gente vai estudar hoje o gênero textual lenda. Quem aqui já ouviu uma lenda? Quem aqui sabe o que é uma lenda? Lendas são histórias contadas para explicar algo. A maioria das vezes as lendas elas não são verdadeiras, elas são como se fossem fábulas. São invenções e são histórias para contar alguma coisa, para justificar alguma coisa, para explicar alguma coisa. Hoje, por exemplo, a gente vai estudar sobre uma lenda que explica o surgimento da noite. E é uma lenda fictícia, ela não é verdadeira, né? Porque a maioria das lendas, elas não são verdadeiras, mas elas são contadas de geração em geração. Lembra lá dos costumes, lá da Mesopotâmia, que o pai ensinava para o filho ensinava para o filho? Então, isso é um costume, né? E isso a gente vai ver que também na nossa cultura isso existia. Os índios ensinavam os filhos o que eles tinham que fazer e os filhos ensinavam os seus filhos que ensinavam os seus filhos. E muitas das coisas que eles não sabiam como responder, eles criavam lendas para responder as perguntas e explicar. Eles não sabiam explicar o motivo da noite, porque existia lua ou porque existia sol. Então eles criaram lendas para explicar o surgimento e a criação desses elementos da natureza. E vocês podem ver lá na página 5, histórias fantásticas dos povos indígenas. É isso que a gente vai ver nessa primeira unidade de português. A gente vai ver as lendas e vamos ver como que eles explicavam a origem do sol, da lua e da noite. Para começar, nós temos um desafio. Na página 6, ali ele diz para você fotografar ou tirar de revistas alguma imagem que mostre uma paisagem. Mas a gente vai mudar um pouquinho, a gente vai fazer diferente. Nós estamos vendo aqui que tem a pintura de um artista chamado Vicente Van Gogh. Ele fez um retrato, né? Ele retratou a noite. Essa pintura ela é feita com tinta a óleo e da onde ele estava, ele conseguiu observar a noite dessa maneira. Provavelmente ele estava na janela da sua casa e ali dá para ver que tem uma cidade e tem as estrelas, a lua, o céu. E foi dessa maneira que ele representou a noite. E agora, o desafio de vocês é nesse espaço aqui do nosso livro, na página 6, olhar na janela de vocês hoje de noite, observar a noite e desenhá-la. Depois que vocês desenhá-la, mande uma foto para a prof. Não esqueçam! E na página 7, nós temos a lenda Como Surgiu a Noite.
Essa é uma lenda muito grande e o nosso livro dividiu ela em 3 partes. E a gente vai estudar a primeira parte hoje. As outras 2 partes a gente vai estudar na aula que vem, beleza? Então, como a gente vai fazer isso? É uma leitura grande, a prof não quer que eu fique lendo e vocês fiquem lá pensando em outra coisa. Então, para isso, vocês vão dar um pause no nosso vídeo, vão pegar o livro de vocês, se ele não está aí com vocês já. Pegue o livro, abram na página 7 e acompanhe comigo a leitura. Então, pausa o vídeo, corre lá, pega o livro, abre na página 7 e acompanha com a prof a leitura. Como surgiu a noite? No início do mundo não existia noite. A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. As pessoas viviam com os olhos quase fechados de tanto cansaço. Não conseguiam dormir. Até as plantas sofriam, pois estavam sempre murchas, curvadas pelo calor contínuo. Apenas a cobra grande, que era feiticeira, poderia fazer a noite surgir. Era uma cobra enorme, tão grande que dava medo. Vivia parte do tempo enrolada no tronco grosso de uma árvore que havia secado de tanto calor. A cobra grande tinha trancado a noite dentro de um caroço de tucumã e o escondera no fundo do rio. Ela não queria repartir a noite com ninguém e, como era feiticeira, poderia dormir quando quisesse. Todos tinham muito medo da cobra grande, mas mesmo assim iam procurá-la para pedir que libertasse a noite. Porém, ela não atendia a nenhum pedido. Queria a noite só para ela. E os índios iam embora, arrastando-se de cansaço. Até as plantas se arrastavam com dificuldade para pedir à cobra grande que lhes dessem a noite. Uma vez, uma grande árvore conseguiu chegar até a beira do rio. Ela vinha de muito longe. Suas raízes estavam gastas, murchas de tanto que havia andado. Os galhos estavam caídos, as folhas murchas e não suportava mais o próprio peso. Dê-me um pouco da noite, só um pouco, por favor, pediu a ela a cobra grande. Não aguento mais. Como não anoitece, estou sempre acordada, mas preciso descansar, suplicou a árvore, quase caindo. Não posso fazer nada, respondeu a cobra grande. Percebendo que não seria atendida, a árvore tentou voltar para onde vivia, mas não teve forças. Tombou ali mesmo, provocando um grande estrondo ao bater no chão. Seu tronco caiu na terra, mas os galhos avançaram para dentro do rio, o que irritou a cobra grande. Que coisa! Disse a cobra. Com tanto lugar para morrer, veio cair justamente nas águas em que eu vivo? Até o rio, onde a cobra grande morava, sofria com o sol ardente e contínuo. Um dia, quando a cobra grande tomava o seu banho, calmamente o rio parou. Sentindo falta da correnteza a que estava acostumada, ela levantou a cabeça e ficou olhando para as águas. Espantada, finalmente perguntou: Estou sonhando ou você parou de correr? Na voz calma que lhe era habitual, o rio respondeu: Não, você não está sonhando. Parei de correr porque precisamos conversar. Conversar? Ora, ora, até você quer me aborrecer? Vá andando que eu não gosto de tomar banho em água parada. Enquanto não conversarmos, eu não ando. Vendo que o rio estava decidido, a cobra grande foi obrigada a aceitar a conversa. Muito bem, diga o que deseja, mas fale depressa, porque eu quero me banhar. Disse ela, sabendo que o rio também ia pedir-lhe a noite. Quero falar sobre a vida que estou levando. Preciso de sombra para descansar. Correr sem parar debaixo de sol que não para de arder é muito sofrimento. A minha água evapora mais depressa do que posso pegá-la da chuva. Se você não me der um pouco da noite, logo estarei transformado num riachinho. Se é este o motivo, pode secar à vontade. A noite é um segredo que guardo muito bem e ninguém vai ficar com ele, respondeu a cobra sem dar muita atenção ao rio, apesar de precisar dele para viver.
Como o rio percebeu que não ia conseguir nada e que se ficasse parado sofreria mais ainda com o calor do sol, resolveu correr novamente. E gemendo, resmungando, recomeçou a mover-se. A cobra grande, depois de banhar-se, foi enrolar-se no seu tronco para se aquecer ao sol. As cobras gostam muito de sol. E tudo continuou como estava. Essa lenda ainda não terminou e o final a gente só vai saber na aula que vem. Mas antes da gente terminar nossa aula, nós vamos fazer umas atividades sobre essa lenda. Na página 10 tem perguntas sobre a lenda. Perguntas que vão falar sobre que tipo de narrador, é um narrador que participa da história, é um narrador observador, lembra dos tipos de narrador? Aqui nas atividades também vai perguntar quem são os personagens, como eles viviam, quem era a cobra grande. E vocês, como já ouviram a Prof. Lê, como leram junto comigo, vão responder essas questões. E para nós finalizar, lá no nosso CA novinho, nós temos na página 5, uma outra lenda, só que dessa vez bem menor. Vocês vão ler sozinho e responder também as questões que tem na página 6. Então, lá no CA é só página 5 e 6. E no nosso livro, não se esqueçam de hoje de noite, olhar a noite e desenhá-la e responder as atividades da página 10. Tranquilo? Um beijo para vocês e até amanhã!